Presidente, quero antes de mais começar por cumprimentar o engenheiro Zé Nalbava e os seus advogados, agradecer ao engenheiro Zé Nalbava os esclarecimentos que tem prestado e queria começar por perguntas que julgo que não serão de grande complexidade, e a primeira é de saber desde quando é que o engenheiro Zé Nalbava conhece o Dr. Rui Pedro Soares? Há quantos anos? E ainda na PT Compras também ou não? Ainda se cruzaram da administração da PT Compras? Já se conhecem há alguns anos esta... E diga uma coisa, o Sr. Engenheiro conhecia o tipo de relação que o Dr. Rui Pedro Soares tinha com o Primeiro-Ministro e com o ex-Ministro das Obras Públicas? Sabia que tipo de relação tinha? Não. Exato, mas conhecia essa proximidade de relações? E diga uma coisa, e alguma vez suspeitou que o Dr. Rui Pedro Soares pudesse atuar dentro da PT de acordo com critérios ou orientações que lhe fossem, critérios ou orientações político-partidários ou critérios ou orientações de natureza política, de acordo com solicitações que lhe fossem dirigidas? Se alguma vez suspeitou disso? Não. Diga-me outra coisa, Sr. Engenheiro. Aquela reunião, dia 19 de junho, se bem entendido de respostas que deu anteriormente, portanto, a reunião de 19 de junho terá sido marcada para discutir com a Prisa questões de aquisição de conteúdos, e nela participaram o senhor e o Dr. Rui Pedro Soares em representação da Portugal Telecom. E quem é que participou em representação da Prisa? E a Prisa nunca escondeu. Ainda não cheguei. Estava-lhe a perguntar quem é que tinha participado do lado da Prisa. Não, por mim basta-me com o acesso à informação, venha ela por escrito, seja ela prestada oralmente. Mas em relação a essa reunião, portanto, tendo em conta que essa era a ordem de trabalhos, digamos assim, da reunião, quem é que na reunião levantou a possibilidade de a PT adquirir uma parte do capital social da Média Capital? Mas eu simplifico a pergunta, até porque considerando a resposta que me deu anteriormente a quem participa do lado da Prisa, eu vou começar por simplificar a pergunta. Nessa reunião em que foram discutidos aqueles 4 pontos, com todo esse enquadramento empresarial e estratégico que obviamente tem que ser tido em conta, a proposta de discutir a possibilidade de aquisição de uma participação na Média Capital foi avançada pela PT ou pela Prisa? E, portanto, foi a Prisa que vos sugeriu que... Eu só tenho alguma... Diga-me outra coisa. O Sr. Engenheiro teve conhecimento da viagem que o Rui Pedro Soares fez a Madrid no dia 3 de junho. Portanto, nem posteriormente veio a ter conhecimento dessa viagem, nem qual foi o objeto dessa ida à Madrid do Dr. Rui Pedro Soares. Portanto, até hoje não obteve nenhuma informação sobre o objeto daquela ida à Madrid. Diga-me outra coisa. Já aqui nos disse que... Portanto, estaria tudo preparado para haver uma deliberação da Comissão Executiva e do Conselho de Administração no próprio dia 25, caso não tivessem surgido as dificuldades que entretanto surgiram da parte da Prisa. Já hoje de manhã coloquei esta questão ao Dr. Luís Pacheco de Melo e queria colocá-la assim também, que tem a ver com o prazo de conclusão do negócio. Portanto, de acordo com aquilo que sabemos, no dia 19 houve essa primeira reunião, foi feita uma primeira versão da term sheet, o senhor terá contactado o Dr. Luís Pacheco de Melo, com quem terá reunido no dia 21, numa reunião de trabalho da qual resultou uma segunda versão da term sheet, portanto já mais detalhada. Havia a perspectiva de no dia 25 haver uma deliberação da Comissão Executiva e do Conselho de Administração para que a term sheet pudesse ser assinada e a previsão até que no dia 13 de julho pudesse tudo estar concluído, não tivessem sido as dificuldades que entretanto a Prisa levantou. Portanto, todo este processo poderia estar concluído, não tivessem surgido obstáculos como aqueles que surgiram, todo este processo poderia estar concluído em menos de um mês, digamos assim, desde que a ideia começa a ser explorada até que os contratos são assinados. A própria term sheet condicionava a validade do negócio a essas autorizações. E diga uma coisa, e nesse processo todo, nesse processo de negociação, que ainda assim não foi... de negociação e preparação dos próprios termos do negócio, o Dr. Rui Pedro Soares alguma vez revelou dispor de dados, elementos sobre a situação da Prisa, da Média Capital, ou outros dados sobre a realização do negócio, para além daquilo que seria expectável, tendo em conta que não era uma área que particularmente acompanhasse do ponto de vista operacional, do ponto de vista dos pelouros que tinha distribuído a Comissão Executiva? Em algum momento o Dr. Rui Pedro Soares manifestou algum conhecimento especial sobre o negócio que estavam a preparar? Eu estava a colocar, talvez possa acrescentar qualquer coisa à minha pergunta para se perceber exatamente, para se perceber melhor o alcance da mesma. Eu estava-lhe a perguntar isto porque nós hoje já sabemos que, antes dessa negociação,
o Dr. Rui Pedro Soares terá estado envolvido num processo de aquisição, de uma participação, de aquisição de uma participação da Média Capital por via de Tagus Park. E, portanto, a questão que ele estava a colocar, e o processo esse no qual foram desenvolvidas uma série de diligências pré-contratuais, digamos assim, portanto, preparatórias do negócio. E por isso a questão que ele estava a colocar era esta: se a algum momento o senhor se apercebeu de algum conhecimento especial que o Dr. Rui Pedro Soares tivesse em relação à empresa cuja participação iriam adquirir no âmbito já do negócio na PT. Nunca da parte da Prisa foi dada essa informação também, que teria estado em perspectiva a realização de um negócio semelhante no âmbito da Tagus Park. Uma outra questão ainda relacionada com o negócio e que tem que ver com o Golden Share. Portanto, já quando foi as audições da Comissão de Ética, o Sr. Engenheiro disse-nos que tinha a opinião que a Golden Share não poderia vetar este negócio, porque a realização deste negócio era competência do Conselho de Administração. Já tivemos aqui o mesmo tipo de afirmações, de interpretações por parte de outros administradores da PT, e a questão que lhe queria colocar era esta: o senhor em algum momento deu informação sobre este negócio a algum membro do Governo? Em algum momento foi informado de que outro membro do Conselho de Administração tivesse dado uma informação ao Governo sobre o negócio? Então eu coloco esta pergunta: se nunca deram informação ao Governo sobre o negócio, como é que a reunião do dia 26 é uma reunião tão rápida? Portanto, se nunca nenhum membro do Governo foi informado exatamente dos contornos daquela negociação, exatamente do negócio que estava em perspectiva, como é que o Governo dá uma ordem de stop e os senhores nem sequer dizem: mas espera lá, mas os senhores estão-nos a pedir para não fazermos um negócio, mas nem sabem do que é que se trata, deixem-nos lá primeiro explicar. Como é que a reunião de dia 26 foi tão rápida? Se o Governo não sabia nada do negócio, se nunca obteve informação dos membros do Governo, como é que pedem à PT para não fazer um negócio e a PT por isso simplesmente não o faz? Os senhores nunca questionaram aquela opinião do Governo, tendo em conta que o Governo nada sabia sobre o negócio? Sr. Engenheiro, deixe-me colocar aqui uma outra questão, se calhar mais em forma de comentário do que propriamente de interrogação, mas é uma questão, ainda assim é uma questão. O senhor disse-nos hoje que é indiferente à política. E a questão que lhe queria colocar é como é que consegue manter essa indiferença num negócio que chega ao fim exclusivamente por causa do contexto político em torno do mesmo. Porque de facto, se neste negócio nunca tivesse havido a perturbação introduzida pelo fator político, o negócio poder-se-ia ter concluído. Se calhar não tão depressa como estava inicialmente previsto, mas poder-se-ia ter concluído. Como é que consegue manter essa indiferença em relação à política nesse contexto todo? Naquele contexto do negócio, naqueles dias do fim de junho. E o senhor alguma vez tinha obtido informações em sentido contrário? Não. Alguma vez tinha obtido informações em sentido contrário? Ou seja, alguma vez durante este processo alguém lhe transmitiu informação dando conta que o Governo não se oporia à realização do negócio?